Alô, alô, alô. Olá, esse aqui é o primeiro vídeo desse maravilhoso canal e eu escolhi logo um assunto que me pega legal, que é o assunto de como a gente pode fazer de um ano o melhor das nossas vidas. Eu sou o Pedro e fiz de 2023 o melhor ano da minha vida e quero trazer aqui a maioria dos meus aprendizados, para não dizer todos eles, para que você possa aplicar e transformar 2024 no melhor ano da sua vida. Tô me sentindo Silvio Santos, com esse negócio no pescoço. Bom, e resumindo bem rápido, o porquê de 2023 foi tão incrível pra mim, foi porque em 2022 eu trabalhava, eu tinha um bom emprego, eu era feliz onde eu trabalhava, mas eu não tinha nenhuma perspectiva de vida, não tinha nenhum propósito, nada que me desse aquele tesão de fato de fazer as coisas, de levantar cedo pra trabalhar e etc. E eu não sabia bem nem o que eu era, por mais que eu tinha um cargo para isso, um cargo de liderança. Então eu era de fato um líder de uma equipe maravilhosa, onde a maioria já era formado na área de psicologia e outros estavam fazendo faculdade ou de psicologia ou de outras áreas. E eu nem era formado ainda porque de fato eu não me identificava com uma coisa em específico da linha tradicional de ensino e tudo mais. Eu sempre ficava me perguntando, mas poxa, são só essas opções, eu não sei se alguma delas me pega de fato. Até que eu decidi, no final de 2022, sair desse trabalho, que era muito bom, que me ensinou muito, que agregou pra mim de uma forma fantástica, me tornou o homem que eu sou hoje, mas eu senti que era o fim daquela história. Eu precisava abrir mão daquilo para buscar novos ares. E como que foi que eu cheguei nessa decisão de sair? É onde nós vamos entrar no primeiro item dessa história que você precisa ter em mente para fazer de 2024 o melhor ano da sua vida. Esse primeiro item é olhar para o futuro e pensar: o que eu quero ser? O que eu quero ter daqui 4, 5, 10 anos? O que eu faço hoje me leva até isso? Como? Por quê? Essas eram as perguntas que eu comecei a me fazer. Então, quando eu parei para pensar e olhei para quem eu queria ser daqui 5, 10 anos, eu vi que continuar ali não ia me colocar lá. E nessa época eu tava pensando ainda só no financeiro, tá? Tava pensando, tipo assim, poxa, pra eu ter um carro dos meus sonhos, a casa dos meus sonhos, se eu continuar trabalhando isso aqui, por mais que eu tenha um salário muito acima da média para as pessoas da minha idade, eu ainda, enfim, não conseguiria. Eu já tinha chegado num cargo de liderança e as lideranças acima eu ia demorar muitos e muitos anos para chegar lá e provavelmente as lideranças acima ganhariam, sei lá, seus 10, 11 mil reais. Falei, bom, isso ainda não atinge os meus objetivos. Então foi onde eu comecei a me perguntar e comecei a gerar esse ponto na minha cabeça. E isso é a primeira coisa que você tem que se perguntar. O que você quer ser, o que você quer ter daqui tantos anos, tá? E quando você se pergunta isso, quando você começa a levantar esses pontos, é quando você começa a entender mais ou menos o seu propósito. Porque qual que é o contexto do propósito? O propósito é você fazer alguma coisa pela qual você acredita muito, que você daria sua vida por aquilo, você se sente bem fazendo. E quando você para pra pensar o que você quer ser, obviamente você quer ser algo que, enfim, você admira, te deixa impressionado, que você fala assim, poxa, eu me sentiria realizado sendo isso, sendo aquilo, tendo isso, tendo aquilo. Então, olhando para o futuro, você consegue enxergar as coisas que te atraem, as coisas que te satisfazem, as coisas que você gostaria, entendeu? Então, por exemplo, você pensar assim, falar, poxa, eu queria daqui 10 anos, vou pensar na coisa mais hipotética, assim, mais simples de pensar. Pô, daqui 10 anos eu queria não ter que trabalhar quando os outros querem. Eu quero trabalhar quando eu quiser, ou seja, eu quero ser uma pessoa independente no sentido de horário, eu quero ter liberdade geográfica, quero ter liberdade financeira, para eu definir os meus horários, onde eu trabalho e tudo mais. Dando um exemplo. Aí é onde você começa a se perguntar já, fala assim, poxa, onde eu tô hoje supre essa necessidade? Ou não? Daqui 10 anos, se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, eu atinjo esse objetivo ou não? Aí a gente começa a se questionar. Então, o primeiro momento, o primeiro passo é se questionar da situação que você tá hoje. Se isso te leva a algum lugar. Se a resposta for sim, ok, aí sua preocupação vai ser outra. Sua preocupação vai ser dilapidar esse processo. E a gente já vai chegar nessa parte. Mas se a sua resposta for não, o que eu faço hoje não vai atingir meu objetivo final, aí você tem que começar a traçar no papel, a escrever no papel, anotar no celular, enfim, recomendo no papel. O papel, ele é útil, a gente tem que respeitar o poder do papel. Mas, enfim, você tem que começar a escrever, começar a colocar isso fora da tua cabeça, para você começar a identificar o que vai te fazer feliz dentro desse contexto. Então, o que você vai ter que fazer, que você vai gostar, que você vai se dedicar, que vai atingir esse seu objetivo final, beleza? Então esse é o primeiro item. Levantado esse questionamento, então, a gente vai para uma segunda parte, que é a parte do porquê. Aqui no porquê, qual que é o contexto que eu quero trazer para vocês? É por que eu quero ser aquilo?
por que eu quero ter aquilo. Aqui a gente vai entrar numa linha um pouco mais próximo de propósito de vida, tá? Entenda que o propósito ele vai estar muito atrelado àquilo que te faz feliz. Dificilmente o seu propósito de vida é algo que não te faz feliz. Na verdade, eu acho que ouso dizer que não existe um propósito que não te faça feliz. Geralmente, quando a gente fala encontrei o meu propósito, é no sentido realmente, eu encontrei o que me faz feliz. Esse é o seu propósito, encontrar o que te faz feliz. E não é um processo fácil, tá? Não é um processo fácil de fato. Mas aqui a gente vai começar a entrar nesse contexto. Então vamos lá, vamos supor que eu cito que, poxa, eu me vejo como uma pessoa, puxar o meu caso, eu me vejo como uma pessoa referência em desenvolvimento pessoal. Então beleza, por que eu quero ser uma referência em desenvolvimento pessoal? Por quê? O que tem nisso? Poxa, eu quero ser uma referência em desenvolvimento pessoal porque eu quero mostrar para as pessoas que é possível atingir tais resultados, que é possível ter uma vida diferente do que elas imaginam, que é possível que elas realizem todos os sonhos delas nessa única vida, que é possível que mesmo saindo de baixo, dá para alcançar coisas legais. Mesmo que a tua largada seja desigual, dá para acelerar o passo e mesmo que demore o dobro do tempo de alguém que tem privilégios, você vai chegar. Mas um chegou com 20, outro chegou com 40, não importa, você vai chegar. Eu quero que as pessoas tenham essa noção na cabeça delas. Opa, tem um propósito aqui. Entenderam a linha de raciocínio? Então primeiro eu levantei a bola, falei, poxa, o que eu quero ser, né? Foi o primeiro passo que a gente falou. O que eu faço hoje, ele me leva pra lá? Se a resposta é não, a gente precisa mudar. Se a resposta é sim, ok, vamos continuar a trabalhar isso. Mas agora no segundo passo, a gente tenta entender o porquê. Então, por que a gente quer ser aquilo? Por que a gente quer ter aquilo? Esse porquê é o nosso propósito. Então, eu entendo que o meu propósito é ajudar pessoas. Eu me sinto realizado vendo pessoas evoluindo. Pessoas vindo falar pra mim, pô, Pedro, você tá me ajudando, você tá mudando a minha vida, cara. Eu tava com medo depois que eu vi seus vídeos, eu tive coragem e fui pra cima e tô realizando os meus sonhos e os sonhos da minha família. Isso me faz feliz. Esse é meu propósito. Meu propósito é ajudar pessoas a mudarem de vida. Entenderam a linha de raciocínio? Óbvio que isso você não pega de primeiro lance, assim. Isso é um processo. Olha meu caso, por exemplo. Quando eu comecei a gravar vídeos na internet, lá no Instagram, foi primeiro pelo contexto de que eu falei, poxa, eu quero aumentar a minha consistência. Eu quero ser mais consistente, para isso eu quero expor o meu projeto. E com várias pessoas olhando, eu me obrigo a fazer aquilo. Olha que pensamento terrível, né? A gente precisa fazer porque tem que ser feito, né? Não porque tem outras pessoas olhando. Mas ok, foi assim que eu comecei. E 2, 3 semanas fazendo isso, algumas pessoas já vieram falar comigo desse contexto, de falar assim, pô Pedro, você tá me influenciando a começar também. Aí foi onde eu fui entender, eu falei, caramba, isso é muito legal. Talvez eu tenha mais poder do que eu imaginava. Só que eu sempre soube que eu queria ser uma pessoa influente, de ser uma boa influência. Eu só não tinha perspectiva ainda de que aquilo era meu propósito. Eu queria fazer aquilo, eu gostava daquilo. Mas quando eu fui fazendo e vendo os retornos, eu falei, cara, eu tenho certeza que é isso. Só que eu só consegui ter essa certeza porque eu dei o primeiro passo e eu cheguei no segundo passo. Então, primeiro, eu me perguntei onde eu queria chegar e se eu estava no caminho certo para isso. E depois eu me perguntei o porquê que eu queria chegar lá. Tá fazendo sentido na cabeça de vocês? Eu espero que sim. Voltando a esse assunto. Perguntado o porquê, perguntado aonde você quer chegar, a gente já tem uma estrutura para começar a fazer acontecer. A gente vai ter alguns detalhezinhos nisso, mas a gente tem um começo de fato. Agora a gente já pode começar a ficar com aquele incômodo, com aquela pergunta de será que minha vida tá ok? Ou eu preciso acelerar, preciso ir para outro lugar, preciso de novas áreas? Agora a gente vai começar a ficar incomodado. E é importante esse incômodo, que ele vai fazer a gente se mexer. Bom, então, definido esses 2 itens, agora a gente vai para o terceiro. Que tipo de pessoa eu devo ser para atingir esses resultados? Uma coisa que eu quero falar para vocês, muito importante, é que primeiro a gente tem que ser para depois ter. Eu vou gravar um vídeo específico só disso, em breve, mas só lapidando bem rápido aqui para vocês esse conceito. Primeiro a gente tem que ser para depois ter, é no sentido em que a gente tem que se tornar algo, e a partir do momento que a gente se torna esse algo, a gente ganha a recompensa do que a gente se tornou. Vou te dar um exemplo de um corpo fitness, tá? Então vamos supor que você quer ter um shape legal, quer ter o corpo dos sonhos, enfim, você quer alcançar aquele objetivo estético ali no teu corpo. Para você ter isso, para você ter esse resultado, você precisa ser uma pessoa disciplinada com treinos e dieta. Se você não for essa pessoa, você pode até conquistar esse corpo através de uma lipo, por exemplo, mas você não vai manter, porque você não é aquilo, entendeu? Que é o que acontece com muitas blogueiras, por exemplo. Elas vão lá, fazem uma lipo, depois de 1 ano, ou depois de 2, 3 anos, já não tem mais, parece que nunca nem foi feito nada. Agora, quando você vai lá e você se torna essa pessoa com esse hábito, com essa rotina, com esse ritmo, perceba que quando você conquistar esse corpo, você é aquele corpo, entendeu? Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar nesse contexto de como eu vou fazer para chegar lá
é que tipo de pessoa devo me tornar nesse processo, entendeu? Preciso me tornar uma pessoa disciplinada, preciso me tornar uma pessoa obcecada por aquilo, uma pessoa que deseja de fato vivenciar aquilo, preciso me tornar uma pessoa organizada. A organização faz parte disso. Preciso me tornar uma pessoa autodidata. Então preciso desenvolver a habilidade de aprender por conta própria. Então você precisa se perguntar isso, o que eu devo ser? E dentro desse contexto do que eu devo ser, você vai pensar no que você deve fazer dentro desse contexto, né? Então vamos supor, vou voltar para o meu caso ali. Poxa, eu quero ser uma pessoa referência em desenvolvimento pessoal. Então, poxa, o que eu devo fazer? O que eu devo ser? Para eu ser uma referência em algo, eu preciso ser muito bom naquilo. Então, se eu quero ser uma referência em desenvolvimento pessoal, eu tenho que ter um desenvolvimento pessoal de altíssimo nível. Eu preciso ser extremamente organizado, eu preciso ter planejamento, eu preciso ter rotina, eu preciso ser uma pessoa de alta performance para que eu me desenvolva como pessoa. Assim eu consigo ser uma referência naquilo. Então, entende novamente que eu preciso ser a referência em desenvolvimento pessoal para mim mesmo, antes de qualquer coisa. Então eu preciso me tornar uma pessoa de alto nível, de alta performance. Eu vou ter que aumentar meu nível de organização. Como que eu vou fazer isso, né? Aí eu preciso traçar um planejamento. Preciso ser uma pessoa mais planejada. Eu preciso criar o hábito de sempre planejar a maioria das coisas que eu vou fazer para que eu consiga fazer elas de forma mais organizada e mais rápida. Eu preciso ter um estilo de vida saudável. Então eu preciso fazer isso, isso aqui. Outras coisas que eu preciso fazer então, que agora eu preciso expor isso porque eu quero ser uma referência. Então se eu quero ser uma referência, eu preciso ser público. O que eu preciso fazer para isso? Eu preciso criar uma conta no Instagram, eu preciso começar a gravar vídeos, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Entenderam o contexto? Então, recapitulando, resumão de tudo. Você precisa se perguntar quem você quer ser, o que você quer ter daqui a tantos anos, se você está nesse caminho já ou não. Depois você precisa se perguntar o porquê que você quer ser isso, por que você quer ter isso, qual que é o motivo, se isso está alinhado ao teu propósito, se isso vai virar de fato o teu propósito. E depois você precisa se perguntar o que você deve ser, que tipo de pessoa você deve ser e o que você deve fazer para poder atingir esse resultado. Então, esses são os 3 primeiros pilares e são extremamente básicos para você ter um excelente ano para sua vida. E é ideal que você faça isso o mais rápido possível. Se você estiver assistindo esse vídeo, por exemplo, em março, em julho, em agosto, ainda dá tempo, mas você precisa tirar isso da tua cabeça, colocar no papel, anotar no celular, onde quer que seja, para começar a dar start nessa história toda. Bom, definimos então todo esse contexto, agora a gente precisa de um planejamento. O que é esse planejamento? Como que eu vou fazer isso tudo acontecer? Nos próximos meses, nas próximas semanas, nesse próximo ano que tá vindo. Cara, como que eu vou pegar cada parte disso e soltar e dissolver dentro dessa janela temporal? Você vai ter que colocar, de fato, tudo isso no papel e começar a organizar. Entender, primeiro de tudo, onde você está e onde você quer chegar, mas agora a curto prazo, tá? Entenda que é um processo. Então, por exemplo, você quer ser tal pessoa daqui 5 anos. Tá, mas o que você pode fazer pro próximo ano? Mas como é o primeiro ano, isso é um grande aprendizado que eu tive no ano passado. Como é um primeiro ano, você precisa fazer metas de esforço para construção de hábito. É igual academia. Não dá para no primeiro ano de academia você falar, pô, eu vou pesar 59 quilos no final do ano, vou pesar 75 quilos no final do ano. Você nem tem o hábito de fazer academia. Desenvolve ele primeiro, depois você começa a pensar em metas dessa forma, metas específicas. Depois você traz a especificidade para esse caso. Então, por exemplo, no caso da academia, ao invés de você pensar nisso, coloca assim, vou treinar 200 vezes no ano. Pro primeiro ano. Depois do segundo ano, aí você já vem com 2 pés no peito em cima disso. Mas só para vocês entenderem o jogo, tá? Então você precisa planejar. Se é seu primeiro ano, você planeja metas de esforço, porque você precisa fazer a criação do hábito. É o hábito que vai te mover para aqueles dias, tô sem motivação. Pedro, como é que faz para ir para academia com motivação? Como é que faz para trabalhar com motivação? E aquele dia que tá triste, como é que eu vou levantar e vou gravar vídeo? Hábito. Quando você desenvolve hábito de algo, você nem se pergunta, você só faz. As pessoas sempre falam de escovar os dentes, mas, pô, é um hábito de 2 minutos também. Se você não conseguir desenvolver esse hábito, pelo amor de Deus, né? Mas a própria academia, assim, eu já treino há 2 anos e eu posso falar isso com propriedade. Eu já não penso nisso, assim. Hoje eu tô triste, eu não vou pra academia. Não, eu tenho que ir pra academia. Eu só sei, assim, eu olho na minha agenda e falo, tá hora eu tenho que ir pra academia. Ou se minha agenda tá meio lotada, eu só falo assim, a hora que sobrar um tempo eu vou pra academia. Porque é hábito. Entenderam esse contexto? Então precisa entender hábito. Se você já não tá no primeiro ano, já tá no segundo ano fazendo tal coisa, aí você começa a ser mais específico. Mas só pra vocês entenderem. Então, quarto pilar, planejamento. Você precisa traçar isso, como que vai ser feito, tá? E ponto importante, inclusive, para quem não sabe, eu tenho um Notion que está disponível para venda. Eu vou deixar, inclusive, o link aqui na descrição desse vídeo. Está para venda e lá tem um módulo específico para metas e conquistas. Inclusive, eu tenho uma aula lá dentro da plataforma onde eu vendo o Notion que explica como você desenvolve as metas e conquistas e coloca isso dentro do Notion. O Notion que eu preparei para metas e conquistas, ele vai conectar a meta principal, então qual que é o seu principal objetivo, depois os seus itens de ação, ou seja, quais são as coisas que você tem que fazer, mas numa visualização média,
e depois as tarefas menores, tá? Só fazendo esse adendo aqui para vocês que se acharem um pouco perdidos em relação a isso, recomendo muito. Não é porque é o meu Notion, mas é um produto de valor super acessível e que vai ajudar muito nesse contexto do planejamento. Beleza? Bom, então a gente tem o que eu quero ser e o que eu quero ter. Aí a gente tem a parte do porquê que eu quero ter, porquê que eu quero ser. Depois a gente tem a parte do que tipo de pessoa eu devo me tornar para isso, o que eu tenho que fazer para isso. E o quarto item que a gente tem é o item de planos para isso, né? Como que eu faço isso. Então, indo pro quinto e último item dessa lista, a gente tem a coragem. Aqui eu vou ser chato, hein? Aqui eu vou ter que pegar no pé um pouquinho, porque esse aqui talvez seja o pilar mais importante. Querem entender por que é importante? Se você não tiver coragem para levantar a bunda da cadeira ou sentar a bunda na cadeira e começar a fazer, tudo que eu falei para trás você pode jogar fora. Ah, a pessoa sabe o que ela quer ser, a pessoa sabe como que ela, o que ela precisa fazer para isso, ela sabe como chegar lá, ela sabe tudo. Ela só não tem coragem para fazer. Então não vale de nada. Se você que está me assistindo, não tem coragem de tirar teus sonhos do papel e colocar pra funcionar, de tirar eles de dentro de casa e botar eles na rua pra viver a vida, você tá no mesmo nível de alguém que nunca nem ouviu falar dessas coisas todas. Alguém que nunca assistiu meu vídeo aqui, ou que nem tá nem aí pra esse assunto, e você que não tem coragem estão no mesmo patamar. Porque nenhum dos dois vai começar nada. Um não vai começar porque nem faz ideia que pode começar, e o outro não vai começar porque tem medo. Estão no mesmo lugar. Você gastou tempo à toa. E esse item é o que define o jogo. Entendeu já o contexto? Aqui eu tenho que ser um pouco mais intenso. Mas brincadeiras à parte, esse realmente é o pilar real de tudo isso. Geralmente, guys, pessoas corajosas, sem nem ter esse conhecimento, sem nem ter esses itens que eu falei antes, colocam coisas para funcionar e durante o funcionamento dessas coisas, tudo isso que eu falei começa a vir naturalmente para essas pessoas, tá? Então eu até diria que coragem é o passo mais importante de fato. Eu mesmo, quando eu comecei, eu não tinha tudo isso bem definido. Eu tô trazendo aqui para vocês que vocês não precisem demorar o tempo que eu demorei para entender essas coisas. Entenda agora e já comece um passo à frente. É isso que eu quero trazer aqui para vocês, por isso a importância desse vídeo. Mas eu fui a pessoa que tinha coragem, enfiei a cara e fui. E ao longo do tempo eu fui entendendo todos esses contextos, entendeu? Então assim, tenham coragem. E coragem é diferente de não ter medo. Vocês já devem ter ouvido essa frase em algum lugar. Mas a coragem é o contexto de você, mesmo com medo, você vai. Entendeu? Tá com medo? Vai com medo mesmo. É isso. É assim que funciona. E no fim das contas, vão ter gente pra te criticar e gente pra te apoiar em qualquer coisa que você fizer. Se você não fizer, vai ter gente pra te criticar que você não fez e gente pra te apoiar que você não fez. Se você fizer, vai ter gente para te criticar que você fez e gente para te apoiar que você fez. Em qualquer um dos cenários, você vai receber julgamentos, você vai errar, você vai sofrer, mas só nesse lado positivo você vai se divertir. Você vai ter realizações. Entendeu? Enfim, no final do dia, vão ter pessoas para te julgar e para te apoiar dos dois lados da moeda. A diferença é que só no lado do eu tentei, você tem a satisfação de se der certo, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, do seu universo. Talvez até do universo de todos nós. Mas você vai precisar de coragem para isso. E só tentando você vai descobrir as possibilidades dentro desse contexto. E fechando tudo isso, então, resumindo, vão para cima, realizem seus sonhos, deem o seu melhor nessa jornada, não se preocupem como está agora, pensem que vai se tornar excelente num dia. Então comecem, se dediquem, vão para cima e entendam também que tudo isso é um processo, que no meio do caminho vocês vão fazer ajustes, as metas que vocês fizeram vão ter que ser reajustadas no meio do caminho. Pensem nisso com carinho, sempre vão avaliando e entendam que realmente é um processo. Às vezes vocês querem ser tal coisa daqui 5 anos e no meio do caminho vocês começam a viver uma experiência onde você fala, não quero mais ser isso, quero ser isso. Então vou tacar isso aqui para cima como minha referência. Então já mudou, porque vocês vão encontrar isso, mas vocês só encontram isso depois de ter coragem para começar. Então é isso, guys. Muito obrigado por terem assistido esse primeiro vídeo aqui no canal. Por favor, se inscrevam para dar uma força aqui nessa nova trajetória. Me sigam no Instagram, nas redes sociais, deixem um comentário, enfim, fique super à vontade. Sejam bem-vindos a esse canal e vamos para cima porque nós podemos ser pessoas muito maiores do que nós imaginamos.